O fato de ter viajado, conhecido o mundo, vivido em países diferentes, ajuda muito, porque a maneira como você negocia com um cliente americano não é a mesma maneira como você negocia com um cliente asiático ou com um cliente árabe, né? Na verdade, hoje as barreiras não tarifárias, elas são o grande desafio do exportador. O principal mercado nosso de exportação hoje é a União Europeia, né? E você sabe que a União Europeia, em termos de controles e regulamentações, é a região, acredito, onde isso acontece assim no maior nível de dificuldade. Todo projeto de exportação, ele é um projeto, na minha visão, de médio e longo prazo. Trabalhar em rede permite você ganhar escala. Olá, colegas, amigas, amigos, bem-vindos ao Café Expresso com Minervini. Mais uma vez, hoje temos um tema muito atual e extremamente importante. O tema de hoje é agronegócio e comércio internacional com foco na exportação de frutas. Para a gente debater esse tema, temos a honra, o prazer de contar com a presença do Michael Martim Baruero. Olá, Michael, tudo bem contigo? Olá, Nicola, bom dia, tudo bem, e você? Bom dia, grato por ter aceito o nosso convite. Vou ler algumas linhas do amplo currículo do Michael. Michael é CEO do grupo Stieg, conglomerado capixaba com 200 funcionários, atuando em diversas áreas. Ele é vendedor de frutas e executivo sênior com mais de 20 anos de experiência em comércio exterior, vendas e marketing estratégico. Tem formação em negócios internacionais pela European School of Economics em Roma e MBA em logística e supply chain pela Fundação Getúlio Vargas. Ele possui fluência em português, italiano, inglês, francês e espanhol, com 23 anos de experiência internacional. Ele já residiu na África, Europa, América do Norte, desenvolvendo forte entendimento cultural e adaptabilidade. O Michael diz que a missão dele é impulsionar negócios internacionais de forma ética, inovadora e profissional. As suas principais competências incluem desenvolvimento de negócios, negociações estratégicas, relacionamento com clientes. Algo que me chamou muita atenção, ele é apaixonado por conectar pessoas e expandir oportunidades globais. Bom, com esse currículo, nós temos muito para aprender do Michael. Olá, Michael. Olá, Nicola. Agradeço pela bela apresentação. Me deu quase vontade de contratar esse Mike, esse profissional que você descreveu, mas é a minha história, de vida. Eu sou uma pessoa que teve muita sorte. Eu comecei essa, entre aspas, carreira internacional já na infância, por conta do trabalho do meu pai. Meu pai foi executivo de uma multinacional italiana. Meu pai é italiano, eu sou ítalo-brasileiro. Tivemos até a oportunidade, né, em alguns momentos, de conversar eu e você em italiano. E então, eu nasci no Brasil, nasci em Curitiba, mas desde cedo comecei a viajar pelo mundo por conta do trabalho do meu pai e tive essa exposição já na infância a diferentes culturas, diferentes idiomas. Como você menciona aí, eu morei durante muitos anos na África, no norte da África, em países muçulmanos, né? Isso aconteceu no Egito e na Tunísia. Então, até do ponto de vista cultural, né, foi algo diferente assim do que eu estava acostumado, né? Cultura ocidental, países muçulmanos, eles têm outros hábitos, né?
outras questões até relacionadas à religião, né? Então, desde cedo, como eu disse, eu tive essa exposição, né, a diferentes nuances aí, né, do mundo que ajudaram a construir, né, a pessoa e o profissional que eu sou hoje, né? Então, me considero assim uma pessoa que teve muita sorte na vida, né? E sou muito grato por ter vivenciado tudo isso. E hoje gosto muito, né, de passar essa experiência, né, e trabalhar essencialmente com jovens, né, muitas vezes que não tiveram essa oportunidade, mas entendendo, né, que educação, principalmente, é o caminho para tudo na vida, né, para o sucesso profissional, seja na sua casa, seja numa empresa, seja para o seu país, né? Então, esse é a minha história, né? E o Michael aí com quem você está conversando agora. Está ótimo. Bom, pela tua vivência de mundo, você já morou em vários continentes, como tem influído o teu conhecimento de diferenças culturais nos negócios que você leva no dia a dia? Eu sempre insisto no tema que, infelizmente, a gente estuda pouco, cultura de negociação, quando se diz que, por falta de conhecimento de cultura de negociação, de 50% a 60% dos negócios não chegam a um final positivo, porque a gente não cria aquela química, aquela empatia com o nosso interlocutor. Você, sem dúvida, já está em um patamar altíssimo. Então, como tem influído o teu conhecimento de culturas nos teus negócios? Então, Nicola, como você mesmo disse, a negociação, o sucesso na negociação e o saber negociar é um conceito amplo. Negociar, vender, eu considero isso uma ciência, né? Então você pode estudar, deve estudar, você pode aprender. Existe aí uma literatura muito vasta e ampla, né, sobre técnicas de negociação. Existem vários tipos de técnicas de negociação, de vendas, que inclusive são ensinadas, né, em cursos universitários e MBA. Existem também MBAs focados 100% em vendas. Então, é algo que você pode aprender, é algo também, um talento, digamos assim, que a pessoa nasce com ele, né? Então, tem mais aptidão para negociar do que outras pessoas. Isso acontece com praticamente quase tudo na vida, né? Tem aquela pessoa que tem um dom para determinadas questões, e o mesmo acontece com vendas. Tratando-se de vendas internacionais, que é o meu foco, né? Que é a minha vivência, né? 95% das vendas que eu faço são para agentes externos, né? Clientes internacionais. A questão cultural, né, o fato de ter viajado, conhecido o mundo, vivido em países diferentes, ajuda muito, porque a maneira como você negocia com um cliente americano não é a mesma maneira como você negocia com um cliente asiático ou com um cliente árabe, né? Por exemplo, vou trazer aqui algumas questões. O cliente na Ásia, normalmente, ele prefere muito trabalhar antes o relacionamento pessoal. E isso vem sempre antes do contrato, seja na China, seja no Japão, né, que são mercados aí onde eu atuei de forma expressiva no passado. O cliente europeu, por exemplo, principalmente os alemães, né, clientes do norte da Europa, são clientes que dão muita importância para a precisão técnica, é isso que conta. Então, já é algo diferente dessa situação que nós temos na Ásia. Quando você lida com clientes nos Estados Unidos, né, que é aí o maior mercado consumidor do mundo, para o americano é muito importante o foco no resultado, na eficiência. O americano ele não gosta de perder tempo.
eles até dizem sempre, eu já recebi esse tipo de devolutiva de cliente americano, principalmente no início da minha carreira. Eu estou perdendo muito tempo aqui nessa conversa e esse tempo já me custou $200. Então, eles quantificam muito tempo, né? O tempo para eles é time is money, como dizem. O cliente árabe, de outro lado, tem muita semelhança com o asiático, né? Ele prefere cultivar o relacionamento antes para depois falar de negócios. Então, ter esse entendimento de mundo, né? Como é que você conquista ele? Estudando, viajando, trabalhando, né, em outros países, estudando, como eu disse, sobre outras culturas, se apoiando também, né, a profissionais mais experientes que tiveram essa vivência, que então ensinam isso a você, é muito importante. Então, se eu tivesse até que dar um conselho para um jovem hoje começando, né, nessa carreira de vendas internacionais, eu diria isso. Seja curioso, estude, busque mentoria com profissionais que têm mais experiência que você, e tenha muita humildade também, né? Porque o que pode ser talvez um comportamento fora do padrão para você aqui no Brasil, com certeza pode ter uma outra interpretação em outro país e ser o modo, né, como essas pessoas fazem negócios nesse outro país. Então, humildade, principalmente, né, quando você trabalha com outras culturas, né, e mente aberta é fundamental. Exatamente isso. Falando isso é um tema que me fascina. Eu também tenho viajado desde o Vietnã, Canadá, Estados Unidos, toda a América Latina, e é algo de muito fascinante no nosso trabalho. Um detalhe sobre o assunto do conceito de tempo, é um dos tantos parâmetros das diferenças culturais. Depois de 7 anos, eu trabalhei no grupo ABB na Itália, em Bergamo, como gerente de exportação para a América Latina. Mas ainda eu tinha morado 25 anos no Brasil, então, quer dizer, eu estava, diria o argentino, empapado, estava, digamos assim, muito envolvido na cultura latina. E os latinos têm a arte de receber. Para você quebrar o gelo com um latino, vai demorar 15 minutos. Mexicano, nem falar. A empresa na qual eu trabalhava me falou um dia, olha, para com a América Latina, vamos ir a Estados Unidos, Canadá e países árabes. Eu acostumado, 25 anos de Brasil, 10 anos de América Latina, acostumado à forma latina. Quando cheguei em Nova York para contatar o meu potencial cliente, quando entrei no escritório dele, depois da saudação, me fala, Minervini, depois de você eu tenho mais 4, te dou 20 minutos para me dizer tudo. 20 minutos no México e estou ainda abraçado com a Angélica que vem me receber no aeroporto. Bom, moral da história, conceito de tempo ovviamente é extremamente importante. O assunto da humildade. Você me fez a honra e o prazer de traduzir em português aquele artigo que eu tinha colocado em italiano sobre o que não fazer no Brasil. Infelizmente, eu na Itália inclusive escrevi um livro, Brasil, Desafio e Oportunidade, como abordar o Brasil. E eu fiz um seminário uma vez em Mestre, Venezia, e o diretor do seminário se recomendou, por favor, não fala nada de mal, fala tudo que o Brasil é um paraíso, é fácil e companhia. Mas eu não podia iludir ninguém, eu falei, gente, no Brasil tem que fazer A, B, C, D, não tem que fazer pá, pá, pá. Bom, moral da história, tem, infelizmente, muitos empresários que dizem, não, mas eu exporto para os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, imagina, no Brasil vai ser um passeio. Falta de humildade e suponência. E eu sempre costumo dizer, o fato que você teve sucesso em países aparentemente mais complicados, cada país tem um jeito diferente. E, para fechar, você me ensina que você viajou todo mundo. Para os italianos que vêm no Brasil, eu falo, olha, no Brasil não funciona coisa que pensa global e faça local. Não, no Brasil funciona pensa Brasil e faça Brasil. Então, isso é importantíssimo, o fato da humildade e conceito de tempo, além, claro, de uma série de outros parâmetros. Eu lamento que
em muitas universidades, pessoal que se forma em comércio exterior estuda muito bem Syscomex, radar, papelada, documentação importantíssima, mas a gente fica parado na logística. Mas você me ensina que antes da logística, primeiro você tem que produzir e depois você tem que vender. E estão faltando essas duas áreas. Moral da história, o tema de cultura de negociação é subavaliado, digamos assim, não se dá a devida importância. Ok, passamos para outro. Eu imagino que para importar alimentos deve ter uma série, obviamente, além de certificações, homologações, etc., deve ter uma série de barreiras tarifárias e não tarifárias. Obviamente, as não tarifárias são as mais complicadas, porque você vai ter surpresa. Quais são as barreiras não tarifárias que você tem encontrado no teu trabalho? Não, na verdade, hoje as barreiras não tarifárias, elas são o grande desafio do exportador. No caso das frutas, que é o foco hoje do meu trabalho, nós temos as questões fitossanitárias. O principal mercado nosso de exportação hoje é a União Europeia, né? E você sabe que a União Europeia, em termos de controles e regulamentações, é a região, acredito, onde isso acontece assim no maior nível de dificuldade. Mais exigente. Mais exigente, sim. No mundo, você tem as exigências de rastreabilidade, né, certificações de sustentabilidade. Hoje, isso, na verdade, é o que determina, né, muitas vezes o sucesso de várias empresas do agro, né, aderir às políticas de ESG, né, até pelas questões aí climáticas, né, e de crescimento populacional que nós estamos tendo, né, e de escassez de recursos, né, padrões ambientais cada vez mais rigorosos. Então, atender, né, a todas essas questões, né, fitossanitárias, rastreabilidade, sustentabilidade, padrões ambientais, definem, né, se uma empresa ela terá sucesso ou não no mercado europeu, no mercado norte-americano e em determinados países da Ásia. E a questão é que muitas vezes esses padrões eles não são uniformes, né? Como eu disse, nós temos a Europa, né, que é uma região muito exigente, mas os requisitos podem ser diferentes nos Estados Unidos, né? E em alguns casos isso acontece. Por exemplo, para as certificações, né? Existem certificações que são exigidas na Europa e que não são exigidas nos Estados Unidos e vice-versa, né? E você atender, né, aos requisitos dessas certificações é algo que demanda, né, um investimento grande aqui no Brasil em estrutura, né, em boas práticas, né, até relacionado a questões ambientais, né, de manuseio da terra, né, produtos aí que se utilizam, né, para tratar o solo, para tratar as frutas e até mesmo, né, questões inerentes à gestão de recursos humanos, né? Por exemplo, respeitar, né, jornadas de trabalho, né, dos funcionários e atender, né, a todas as questões aí trabalhistas que são definidas por lei, né? Então, tratar, né, com o mercado internacional, né, com a Europa, com os Estados Unidos, né, com a Ásia, começar a receber, né, em moeda forte, vender em dólar, vender em euro, né, que é o sonho aí de todo empresário brasileiro, né, principalmente em momentos assim de dificuldade no mercado interno, é algo que requer, né, um investimento grande. Não é só pegar e começar a fazer deixa eu procurar aqui um gerente de exportação e vamos começar semana que vem a exportar. Não, existe todo um trabalho, né, de preparação, né, da empresa para que isso aconteça.
difusão, né, de uma cultura exportadora na empresa também, um investimento pesado, né, em prospecção internacional, em participação de feiras, essas mesmas certificações, né, que eu comento contigo, elas têm muitas vezes, né, não muitas, né, quase todas, um custo elevado, né, e muitas vezes para você ter que conseguir para você conseguir essas certificações, você precisa fazer, né, alguns ajustes, investimentos na empresa. Então, assim, todo projeto de exportação, ele é um projeto, na minha visão, de médio e longo prazo, onde você precisa não somente, né, você empresário, ter a vontade de exportar, né, de expandir, mas você precisa das pessoas também, né? E eu sempre digo, né, eu contrato, Nicola, pessoas e trabalho com isso há 25 anos. Eu sei que você é muito mais, um nível assim de qualificação, né, necessário para fazer esse trabalho é muito elevado, né? Não é somente saber falar inglês e fazer uma faculdade de comércio exterior. Isso é o início, todo mundo começa assim. Eu Claro. comecei assim também. Mas é um aprendizado e um investimento diário, né? Então a situação é mais ou menos essa. Exato. Vamos passar para um tema um pouco polêmico na América Latina. Bom, você sabe que no Brasil, como em toda a América Latina, se tentou implantar o tal do consórcio de exportação, que foi um rotundo fracasso do México até a Argentina. No meu livro, O Exportador, tem um checklist de 30 formas de como não fazer um consórcio de exportação. Em duas palavras, o consórcio de exportação foi um modelo importado da Itália para a América Latina. Mas, como você sabe muito bem, a Itália é outro planeta em comparação com a América Latina, em termos de o contexto. Bom, devido a esse fracasso, eu já 25 anos atrás, elaborei um modelo que eu chamo de Sistema Integrado de Promoção da Competitividade e da Exportação. A pergunta é o seguinte: eu não falo de cooperativas, não falo de associações, não falo de câmaras, etc. Na tua opinião, claro, não pela tua empresa, a tua empresa já tem um tamanho bastante razoável, mas no setor agro, no setor frutta agro, existe ainda essa resistência ao pessoal pensar em conjunto, por exemplo, criar uma marca, por exemplo, dar mais qualificação ao pessoal, uma embalagem mais atrativa, quer dizer, estudar como nós podemos melhorar, podemos colocar muito mais valor agregado ao nosso produto. Obviamente, uma pequena, média empresa não pode fazer isso porque não tem recursos. A ideia de associar não em termos de fazer sociedade, em termos de juntar ao redor de uma mesa e dizer, gente, o que dá para fazer em conjunto é o que cada um de nós continua fazendo o que sempre fez. Esse tipo de problemática, na tua opinião, ainda permanece muito distante da realidade brasileira ou tem alguma luz aí no fim do túnel? Não, existe uma luz no fim do túnel. O mercado, né, ele sempre está em constante evolução e ele vem mudando muito, né, de um tempo para cá. O produtor brasileiro, ele sempre foi muito independente, mas a gente está vendo, né, uma mudança de mentalidade, né? Muitos estão entendendo, né, que a união principalmente gera competitividade. Então, existem muitas associações, né, setorizadas, por exemplo, para determinadas frutas, né, que oferecem cursos de formação, assessoria, consultoria, participam, né, de feiras e daí levam pequenos produtores, né, para terem uma primeira exposição, né, a clientes e mercado internacional, porque o entendimento é esse, né, Nicola? Trabalhar em rede permite você ganhar escala. Então, exatamente. Você divide riscos e agrega valor à origem. Então, o segredo é todo esse. É aumentar o poder contratual.
Isso, e é um movimento assim que está amadurecendo, né? Muitas das empresas, né, agro hoje, né, são, na maior parte, tirando os grandes grupos, né, que depois sofrem até aquisições, né, de players internacionais, mas existe muito a questão da empresa familiar, né, como acontece na Itália também, né? Então, muitas empresas estão nessa fase de transição geracional. Então, né, o pai que fundou a empresa, né, e fez, construiu tudo, né, está passando a gestão para os filhos, e o filho, né, é uma pessoa que, graças ao esforço do pai, né, o trabalho do pai, teve a oportunidade de estudar fora, né, de viajar, de conhecer o mundo, de visitar as feiras, né? Então está trazendo, né, uma nova mentalidade, né, para o setor. Existe um apoio muito grande aí que é oferecido também, né, pelas associações governamentais, né, ou que são aliadas, né, ao governo. Nós temos a Abrafrutas, né, que todo ano participa, né, das principais feiras internacionais do segmento e leva, né, quem quiser, né, produtores de fruta, né, para esse palco internacional. Nós temos a Apex também, né, que faz aí um trabalho formidável, né, como o ICE também, né, na Itália faz para os empresários italianos. Então, a situação hoje não é ainda, né, como você descreve, né, como acontece na Itália, mas melhorou muito, né? Então, eu acho que a gente está indo aí em direção a essa luz, né, no fim do túnel que você comenta. Eu tive uma experiência muito gratificante. Eu sei que, bom, premissa, na América Latina é dificílimo criar redes. Eu costumo dizer que nós latinos, também na Itália, nós latinos somos individualistas por natureza, desconfiados por vocação, curtoprazistas por visão. Pronto. Com esses parâmetros, obviamente é difícil trabalhar em rede. Mas com um método, talvez a gente consiga. Moral da história, esquecemos o assunto modelo italiano, que é outro planeta. E A, B, na Itália, como você sabe, a grandíssima maioria dos consórcios de exportação não são de vendas. Porque se você fizer de vendas, se põe a pergunta: como é que nós vamos dividir custos e lucros? Aí nem Machiavelli tem uma resposta. Moral da história, a grande maioria dos consórcios italianos são de serviços. Serviços Sim. que levam as empresas a melhorar o patamar do nível de conhecimento. Reduzir custos. A grande maioria das empresas trabalha em rede para reduzir custos e aumentar o poder de fogo, o poder contratual. Bom, rapidissimamente, na Costa Rica, no 2002, quer dizer, uma vida atrás, eu tive o prazer de ser contratado da entidade de promoção de comércio exterior e elaboramos um projeto, incluso por coincidência de alimentos. Saiu a primeira rede que se chama Costa Rican Food, Alimentos de Costa Rica. Umas dúzia de empresas, doces, frutas, café, té, licores, quer dizer, produtos complementares. Ninguém manda em ninguém, existe um gerente que é externo ao grupo, existe um orçamento, um debate interno. Esse pessoal, claro, não foi fácil, está exportando para Estados Unidos, Caribe, o norte da América do Sul e assim por diante. Em todo caso, digamos, é uma das ferramentas que tantas pequenas empresas talvez poderiam utilizar. Outro tema, são décadas que se fala do famoso acordo Mercosul-União Europeia. Sim. Agora parece que o pessoal está quase soltando, sei lá, fazendo festa, mas como você sabe, esse acordo tem que ser aprovado pelos 27 parlamentos da Europa, da União Europeia, como também, obviamente, dos parlamentos do Mercosul. E como você sabe, tem alguns países que são grandes produtores de alimentos, que não são muito entusiastas desse acordo. Só que o acordo pode ser firmado se tiver unanimidade. Se tiver um que diz, não, eu não gosto disso, a coisa não se faz. Como é que vocês estão sentindo o assunto do Mercosul-União Europeia? Nós, pelo menos eu, né, como produtor brasileiro, eu vejo isso como uma oportunidade estratégica.
Fantástico seria. Mas com seus desafios. Eu estive na Europa agora, fiquei 3 semanas lá e até pesquisei, né, para ver em que pé essa questão estava, e parece que está em fase de revisão, tradução, como você diz, né, ele precisa ser chancelado aí por vários países, né, então a tradução ela é feita também, né, em vários idiomas, né, e muito termo técnico, jurídico, contrato, você tem que até avaliar, né, o peso das palavras, enfim, existe todo esse trabalho agora, vamos chamá-lo burocrático, que precisa ser feito. Mas é uma oportunidade para mim estratégica, que tem seus desafios. O acordo em si, ele abre, né, mercados, ele reduz barreiras, mas principalmente para nós brasileiros, né, ele exige que nos adequemos a padrões ambientais e sociais europeus, né, que são bastante rigorosos em muitos casos, né? A gente falou até em outra pergunta sua sobre essa questão para as certificações, né? E é verdade o que você diz, muitos setores europeus, né, veem isso como ameaça, né, principalmente no agronegócio. Mas eu acho assim que o Brasil pode encarar tudo isso como um estímulo, né, um incentivo à modernização, né? Em muitos setores já do agronegócio, né, o Brasil ele é referência internacional, né, e mundial em questões tecnológicas, né? Nossos produtos aí agro, não falo só de frutas, né, mas de vários outros setores, né, eles são comercializados, né, e nos principais mercados mundiais, né, o Brasil detém liderança aí no agronegócio, né, e para várias commodities, né, produtos. Então, eu na vida, Nicola, vejo sempre as coisas dessa forma, né? A gente tem uma situação ali e eu procuro sempre tirar o maior proveito possível do que me foi entregue, né, do que eu estou vivenciando. E quando é algum problema, a gente tenta, né, superá-lo e aprender com ele, né? Nesse caso aqui, utilizar isso como um recurso para fazer melhor, né? Então, se nós fizermos, né, a lição de casa, como brasileiros, né, na questão da rastreabilidade, da sustentabilidade, da comunicação, e nós já fazemos isso, né, em muitos casos, com relação à utilização, né, de energias renováveis também, né, o Brasil detém aí, né, uma liderança mundial também. É líder mundial nisso. A gente pode transformar, né, esse acordo num diferencial competitivo não só para o agronegócio brasileiro, né, mas para o país como um todo. Exato, exato. Sim, seria fantástico também para muitas indústrias europeias, facilita muitíssimo, porque vice-versa, quando o produtor europeu tenta de entrar no Brasil, encontra aquela estrutura de custos que é bastante onerosa. Sim. Quais são os principais aspectos da parte operacional da exportação do agro? Como é que funciona a parte da documentação? A operação no agronegócio, eu vou falar de frutas, tá? Porque agronegócio é um termo amplo, eu vou falar do que eu conheço bem, tá? Ela envolve, são 3 pilares. O planejamento logístico, a conformidade documental e a qualidade do produto, né? Principalmente no nosso caso, que estamos falando de produtos perecíveis, né? E dependendo do produto, você trabalha com safras, né? Tem produto, por exemplo, o limão, né? Onde você tem aí uma disponibilidade da fruta 52 semanas ao ano, né? Então, assim, a priori é possível, né, trabalhar com limão durante todo o ano. Depois existem questões aí de mercado, né? Mercado um pouco mais aquecido, mercado menos aquecido. Limão é uma fruta, né? Um produto onde o consumo, né, interno aqui nacional ele é bem elevado também. Então, muitas vezes, né, para o produtor de limão, compensa mais vender no Brasil do que vender para fora, né, porque o mercado brasileiro está pagando melhor do que o mercado europeu. O limão é uma fruta, né, onde existe muita
elasticidade e variedade de preço. Questão logística é fundamental, porque se você não tem ali o seu protocolo validado, né, seu processo bem detalhado, se você não investe, por exemplo, muito no pós-colheita, né, no tratamento das frutas, etc., tratando-se de um produto perecível, né, isso pode comprometer a questão da qualidade, né, e uma fruta, quando ela chega com uma má qualidade, né, no cliente europeu, no cliente americano, no cliente asiático, ela perde valor, né? Então, isso vira um prejuízo para você, né, exportador. Conformidade, como eu disse, documental, né, não é só fazer uma invoice, um packing list, né, você tem certificações fitossanitárias, né, você tem as certificações aí que a sua propriedade, né, necessita possuir, né, para poder atender determinados mercados. Você tem questão de etiquetagem, né, em caixas, que são exigidas dependendo do mercado. Existem alguns produtos, né, que se utilizam, né, por exemplo, sacos plásticos, né, com micro perfurações, onde você coloca a fruta dentro, né, que geram ali uma atmosfera controlada, né, e daí aumentam o tempo de prateleira, né, o shelf life do produto. Mas, por exemplo, muitos países, né, como Reino Unido, Inglaterra, né, eles aplicam uma taxa sobre o plástico, né, então, assim, como eu disse, né, em outros casos aqui, em outras perguntas suas, né, existe um nível de complexidade, assim, Nicola, muito, muito elevado, né, na exportação. Sem dúvida. De frutas, principalmente. Então, você precisa ter, né, como são 3 pilares, né, um bom logística, profissional da logística, um bom analista, né, de exportação para a questão dos documentos, e um time muito bom também que trabalha a questão da qualidade, né, que no nosso caso normalmente são agrônomos, né, porque necessitam aí, falando de fruta, né, e fruta tem questões aí de bactérias, doenças, né, a gente está falando de um organismo que é vivo, né, então você precisa ter na qualidade, né, pessoas assim que tenham normalmente uma formação em agronomia, né, e conheçam essas questões técnicas do produto. Como você sabe, na Europa, quando a gente compra um alimento, é como se estivesse comprando, sei lá, um remédio. Tem que ter toda a rastreabilidade digamos, na caixinha onde tem a fruta dentro, o alimento dentro, tem toda, onde foi produzido, em que ano, de onde está chegando. Sim, nós, assim, como o Brasil, né, como eu te disse na outra pergunta, né, o Brasil é referência nisso. Então, assim, tudo normalmente que sai daqui atende, né, a todos esses requisitos, né, no caso da Europa, né, que tem esse nível de exigência bem elevado. Uma curiosidade, eu sei que o Brasil, creio, né, que seja o maior produtor de frutas a nível de produção. Como o Brasil se posiciona como exportador de fruta no contexto mundial? É um dos maiores exportadores e produtores de frutas no mundo, né? Mas aí você precisa segmentar, né, pela fruta. Claro, porque tem fruta e fruta, claro. Isso, a fruta mais consumida na Europa hoje, acredito, seja, né, a banana, e o Brasil aí ele está entre os 4 principais produtores mundiais, né? Mas a produção brasileira de banana ela não é muito direcionada ao mercado externo, né? Vende-se banana também para fora, mas existe um consumo nacional grande, né? Nós somos aí 220 milhões de habitantes, né, que consomem, né, claro, muita fruta. Mas, por exemplo, no caso do gengibre, né, nós somos produtores de gengibre também. Quase toda a nossa produção ela vai para o mercado internacional, né, porque o consumo de gengibre aqui no Brasil existe, né, tá crescendo, mas não chega no mesmo patamar do consumo que se tem nos Estados Unidos, né, no mercado europeu. Mas o Brasil, assim, para frutas é uma potência mundial, né? Está aí entre os primeiros exportadores mundiais. Uma curiosidade, o preço da fruta é cotado a nível de bolsas internacionais ou se deixa margem à negociação entre
comprador e vendedor? Não, normalmente, você tem diferentes tipos de negociação, né? Quando você trabalha com redes varejistas, supermercados, nós temos algumas redes, né, na Europa que atendemos, você negocia um preço médio para safra, né, e uma quantidade média que você vai entregar, mas na maioria dos casos, pelo menos nas frutas que nós trabalhamos, o preço ele varia, né, semanalmente. Então, eu estava até falando para você do preço do limão, né? Ele pode custar 10 uma semana e depois de algumas semanas cair para 6 e depois ir para 8 e depois ir para 4. Depende muito também de questões logísticas, né? Quanta fruta chega a determinada semana em determinado país. O ponto de acesso principal, né, da fruta na Europa é o porto de Roterdã, né? Exato. E agora que o Reino Unido saiu, né, teve o Brexit, nós temos também Londres, né? Mas, enfim, normalmente são preços assim que são definidos semanalmente. Depois, algumas frutas elas têm uma estabilidade, né, no preço maior do que outras. Mas o que manda mesmo, Nicola, é demanda e oferta e época do ano também. Claro. O gengibre que não é uma fruta, não. O gengibre é uma raiz, mas a gente classifica como fruta para facilitar, né, a fala. O gengibre ele tem um pico de consumo no inverno, né? As pessoas usam muito gengibre na culinária, mas para tomar chá, por exemplo. Exato. No verão as vendas caem um pouco. O limão é o contrário, né? O limão se usa muito, o limão o nosso, né, o brasileiro, se usa muito no verão, né? Porque ele é utilizado para fazer as caipirinhas, né? O mojito. Claro. Então o consumo ele aumenta durante o verão. Mas cada fruta, né, tem aí o seu comportamento, né, de acordo com as demandas de mercado. Entendo. Estamos chegando no final. Estou vendo o meu reloginho, o tempo está quase terminando. O assunto do tarifaço tem afetado vocês em que parte? O tarifaço, de forma indireta, sim, ele afeta, né? Até porque, como eu falei em outra pergunta, o mercado americano ele é o maior mercado do mundo. Nós nunca exportamos muito volume para os Estados Unidos, né? O foco sempre foi mais União Europeia, simplesmente pelo fato que eu não tinha quantidade, né, suficiente para atender mercado americano. E assim, mercado americano é tudo grande, né? Um pedido de cliente americano, normalmente, levando em consideração as proporções do mercado, normalmente são maiores, né, do que a União Europeia. Então, a gente sempre deu preferência ao mercado europeu por uma questão realmente de quantidade disponível. Então, a nossa empresa não foi impactada assim de forma direta, mas sim, muitos exportadores, né, que tinham carga programada para os Estados Unidos, né, depois reverteram essas quantidades para o mercado europeu, e isso, como eu te falei, né, aumenta o volume de chegadas, então aumenta a disponibilidade, impacta no preço, né? Mas o mercado, Nicola, ele principalmente para alimentos, né, ele se adapta, né? Então, claro. Existe aquela reação, né, imediata quando a questão acontece, né, e depois depende muito de empresa a empresa, né. Eu sempre fui fã, né, da paciência, né, então nunca tomar nenhuma decisão precipitada, né. Então, assim, a gente não mudou por enquanto nem estratégia e tal, aguardando, né, quem sabe aí uma melhora, né, nas negociações. Agora houve até, né, um avanço aí na fala e no entendimento, né, entre os governos. Então, a gente, como empresa, né, nós somos aí 100% empresários, né, nós não somos políticos. Então, no meu mundo ideal, né, todo mundo é amigo, todo mundo se fala, todo mundo faz negócio e todo mundo sai ganhando, né? Então, a gente espera aí, né, que a questão ela siga, né, para uma solução aí que seja boa para todos. Então, estamos aguardando, mas
No nosso caso, não impactou muito, né? Mas produtos aí que têm uma dependência forte do mercado americano, como o açaí, por exemplo, né? Sofreram muito. Falo de tilápia, né? Enfim, outros produtos aí que a gente classifica como agronegócio tiveram impactos maiores, né? Mas a boa vizinhança, né? A diplomacia e a conversa, claro. são sempre aí o melhor caminho, a melhor solução. Sim, eu estava lendo que, digamos, os efeitos do tarifaços, na realidade, não têm sido tanto grave quanto a gente pensava, por uma série de motivos, diversificando, dando voltas, mas não, quer dizer, não tem prejudicado tanto quanto o pessoal estava com medo no início. E esperamos que o pessoal senta para negociar, para calmar as águas. Não prejudicou muito também, porque depois existe aquela lista de exceções, né? Então, alguns produtos até que são estratégicos, né, para os Estados Unidos foram tirados, excluídos, né, da questão da tarifa. Agora temos o café também, né, que inflacionou bastante o custo, né, nos Estados Unidos, e o mercado americano é o maior consumidor de café no mundo, né? Então, isso tá levando até a uma revisão, né, por parte do governo americano das tarifas, né? Quem sabe irá acontecer aí algum tipo de melhora nesse sentido, né, para os exportadores brasileiros. Como eu te disse, eu como visão assim empresarial dos negócios, eu gosto sempre de esperar, né? Existe aquele impacto inicial, né? Aquele desespero, né, que acontece, que muitas vezes é justificado, né, porque a pessoa tem lá um contrato, né, investiu um ano para entregar aquilo e de uma hora para outra, né, recebe uma notícia dessa. Então, assim, cada caso ele precisa ser avaliado, né, no seu contexto, mas eu acredito, né, que daqui para frente as coisas irão melhorar. Ok, uma última pergunta, Michael. Que sugestões você daria para um jovem que está estudando, está saindo da faculdade de comércio exterior, para ele entrar no assunto de vendas de agronegócio? Olha, eu vou falar no geral, né? Até porque o teu público ele não é um público que tem interesse somente em agronegócio, né? E assim, muitas vezes o produto muda, né? Mas o conhecimento e a bagagem que você precisa ter é a mesma, né? E eu, por exemplo, trabalho há 3 anos com agronegócio, né? Mas eu já atuei em 5 tipos de indústrias diferentes. Eu já vendi até bens de capital, né? Máquinas industriais para mercado americano, Canadá. Então, já atuei muito com vendas consultivas também, né? Que foi uma coisa que me ensinou muito, e principalmente na questão de ter paciência, né? Mas eu sugiro para um jovem hoje que está jovem, ou alguém, né, que esteja aí querendo mudar de carreira e tenha feito aí um percurso universitário em comércio exterior, investir em conhecimento técnico e cultural, principalmente, né? A gente falou muito dessas questões culturais, né, que mudam de um país para outro, né? O que pode parecer errado para mim aqui no Brasil, talvez seja aí um jeito de conduzir negócios em outro país, né? Levando sempre a questão ética, né, em consideração, né? A gente nunca pode, né, fazer nada que vá contra, né, os nossos princípios éticos. Mas as culturas, né, elas mudam, né, e são diferentes de país a país. Então, conhecimento técnico, conhecimento cultural, buscar experiência prática, né? Então, fazer estágio, participar aí de projetos, para quem mora, né, nos grandes centros urbanos aí, São Paulo, por exemplo, a cada semana tem uma feira diferente, né? Então, participar de feiras, né? Ser curioso, e principalmente ter propósito na vida, né? Amar o que se faz e muita disciplina, né? A motivação, assim, ela é aquele fogo, né, inicial que até faz você
tomar aí alguma decisão, né? Ah, vou mudar de carreira e tal, porque estou ouvindo o Michael falar aqui e achei interessante. Mas essa chama ela pode se apagar, né? Semana que vem, e se você não tiver a disciplina, né? E a constância, fica complicado, né? Seguir com os projetos. O maior feedback, assim, o melhor e maior e que me deixou mais feliz que eu recebi nos últimos 2 anos foi de um cliente, nessa última viagem aí que eu concluí sexta-feira, né, um dos maiores clientes da empresa, que me disse: Michael, eu estava me despedindo dele, né? Havíamos passado aí uma semana juntos, e aí, finalizando o jantar, ele me disse: Michael, eu vou te falar uma coisa, você sabe o que eu gosto de você? Que você está sempre sorrindo e está sempre animado. Então, seja realmente assim uma pessoa feliz, agradável, sempre com um sorriso no rosto, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Até por conta de acontecimentos aí externos, né? Que uma pessoa pode vivenciar na vida, mas quando você demonstra, né, felicidade, você contagia os outros, né? Sem dúvida, pessoas, sem dúvida. e aquela questão, né? Coisas boas atraem coisas boas, né? Então, esse é o conselho que eu dou aos jovens. E assim, meu LinkedIn, Nicola, nós nos conhecemos até através do LinkedIn, ele está sempre aberto, disponível. Então, muitas vezes alguma pessoa, né, jovem ou não jovem, até entra em contato, me pede um conselho, eu estou sempre à disposição. Eu faço isso naquela ótica pro bono. Eu não vendo consultoria, não vendo mentoria, eu estou ali, tempo permitindo, né, para ajudar, para aconselhar e para contribuir, né, com o desenvolvimento das pessoas de forma extremamente gratuita, tá? Então, quero deixar claro isso também. Resumindo, amar o que se faz, a gente consegue bem melhor as coisas se a gente ama o que está fazendo, gosta daquilo que está fazendo, e criar aquela empatia, aquela química com o nosso público. Michael, o nosso tempo infelizmente terminou. Eu gostaria de ter muito mais tempo contigo, mas nós temos que respeitar também o tempo de quem vai nos ouvir. Eu não posso que te agradecer muitíssimo pelo teu tempo. Aprendi muito contigo, foi fantástico, foi ótimo. E nós estamos à tua disposição. E parabéns pela tua fantástica carreira e por aquilo que você está fazendo para o comércio exterior. Eu te acompanho já faz alguns anos e como você acaba de dizer, você dá sempre bons, ótimos conselhos para o pessoal que te escreve. Isso é, você é um bom mestre na rede. Michael, muito grato. E agradeço aos amigos, colegas que têm nos acompanhado. Lembro de vocês entrarem na nossa página de LinkedIn, Minervini Export Academy, se inscrever no nosso grupo WhatsApp Minervini News e voltaremos com mais novidades. Grato e até mais. Obrigado, até mais.